está chamando o pastor para os avisos, depois a gente vai estar tentando mais um minuto que nós temos. Boa noite a todos, alegria a Deus. Hoje, de coloca os avisos para o Coronel. A gente está avançando agora na fase de outubro. Então, lembrando que se você quiser assistir estudos sobre escatologia pastoral, esse estudo, a gente está andando bem devagar nos capítulos das igrejas do Apocalipse e está abordando bastante detalhes dele. Muita coisa, se você quiser assistir, você é uma ocasião bem oportuna. Dia 11, as crianças, isso aqui vai ser só. Dia 11, às 14, às 17h30, nós estamos organizando o evento das crianças aqui na igreja. E aí você pode trazer não só o filho, mas o vizinho, o parente, é uma oportunidade para ouvir a Bíblia. Vai ter uma série de atividades aqui. E você pode conversar com um pouco da coisa, está se recuperando, né? Tem mais um link que a pessoa pode dar uma qualquer coisa pode ver na tela. Então, dia 11 de outubro, parece que ser 14 horas aqui na igreja. Também, essa semana, e se inscrever no canal dos homens aí para eleição. Verdade. A gente tem aí agendado para outubro, no terceiro domingo de outubro, a eleição da nossa igreja para o ano de 2025. Então, possivelmente, procura guardar essa coisa, a gente tem que ter falta de código, tá? Precisa de pelo menos 80% de código para a gente poder ter uma assembleia sem precisar esperar a semana seguinte. Tá? Logo a gente passa aquela folhinha para sugestão dos diálogos. Também tem uma caixinha
Graças a Deus, eu vou dedicar o irmão. Estamos aprendendo bastante com a vida dominical, sobre salvação, e falar com a pessoa, o que não falar com as pessoas. Graças a Deus por esses cursos que nós temos dedicado ao curso. Mais um menino, depois de princípios.
Será abençoado.
mortal, se restitui o mortal. Desde ver o amado, por justiça, para mim, pode dignal. De mim ao seu lado estarei, por suas chagas, bem conhecerei, hei de ver, e nas suas mãos feridas tocarei, hei de ver, e com ele para sempre estarei.
próprio livro de Timóteo, quem quiser ler aqui na Bíblia, se quiser pegar na Bíblia. 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 2, 1 ao 15. 2 Timóteo 2, 1 ao 15. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que lida se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também lida, não é coroado, senão militar, legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera e digo, o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo quer dar excelência de Deus. Ressuscitou dentre os mortos segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos também, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perdição dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se vergonhar, que não já tem palavra da verdade. Ele é como se fosse uma oração.
todos aqui. Porque ele carregará a
iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele derramou a sua alma até a morte, e ele foi voltado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Amém. Vamos orar. Senhor, nessa noite, uma vez mais, nós estamos ao nosso monte, de forma muito sincera, oramos a Ti, suplicando a Sua graça e misericórdia, a qual o Senhor tem com abundância. Deus bendito, nessa noite, tratamos de um assunto extremamente delicado e glorioso, sublime, imensurável. Nosso pedido sincero, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aqueles que porventura estão aqui e não foram alcançados pela Sua graça salvadora, o Senhor tenha misericórdia e nos alcance por meio dessa exposição. Contudo, se porventura estamos aqui, não somente entre irmãos, que foram lavados reunidos no sangue, o Senhor, por meio dessa exposição, traga ao nosso coração edificação. Que possamos, Senhor, nos alegrar com a sua fé, louvando o Senhor, que o Senhor nos abandone fora da sua vida, para o seu sangue, tudo santificado, para nos reconciliar com o Pai. Por causa dessa razão, nós temos livre acesso ao trono da graça do Senhor, para sermos abençoados e todos mas ele revelou assim o seu amor imensurável, sem medidas, na cruz do Calvário, como está escrito no Romanos 5:8. Deus prova o seu amor maravilhoso, em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Ainda o apóstolo João diz: o amor de Deus é tão grande, de tal maneira tão grande, que entregou o seu próprio Filho unigênito, por amor de nós. Nós somos, nesse sentido, especial para Deus, que Ele nos amou dessa forma. A cruz de Cristo também, ela não é um mero acidente, como muitos ateístas e suas ramificações pregam, mas é sim um apontamento de Deus, não apenas no tempo a qual nós vivemos, pelas fases circunstâncias, mas ela advém da eternidade. Cristo, de fato, Ele veio para morrer. Como as Escrituras atestam, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu com o propósito de ser, nasceu humanamente falando, para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz de Cristo, o Filho de Deus, sempre esteve cravada, incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos do próprio Cristo. Ele sempre contemplou isso. Ele jamais recuou daquela cruz, daquele vitupério. Ele marchou para ela como um rei que caminha para uma coroação. O amor de Deus por mim, por você, por nós, é de caráter eterno. E o interessante ao estudar esses versículos, bem como outros trechos das Escrituras que falam a respeito da cruz de Cristo, é que a causa, o motivo
Ele não desiste de nós, apesar dos nossos deméritos. Eu repito, Ele não desiste de nós, apesar dos nossos deméritos. E Deus não desiste de nós, não porque Ele não põe as suas expectativas em nós, mas porque Ele acredita qualquer expectativa que existe no seu Filho. Porque, no contrário, nós, obviamente, decepcionaríamos. A cruz de Cristo é o gesto mais profundo em termos de sacrifício. Deus deixou a sua glória, o seu trono, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido e pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito eternamente, se fez maldição. Sendo o próprio autor da vida, deu a sua vida. Diante dessa pequena introdução, surgem algumas perguntas, as quais eu gostaria, junto com os irmãos, de refletirmos. A primeira pergunta é: quem exatamente levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Primeiro, a morte de Cristo, do nosso Senhor, ela não foi determinada por fatores circunstanciais. Vamos desdobrar isso. Cristo não foi morto porque aqueles sacerdotes o prenderam. Ainda ele não foi para a cruz porque o sinédrio o sentenciou. Ainda não foi porque Pilatos o entregou. Ainda não foi porque os judeus, os próprios judeus, o seu povo, o acusaram. Também, tampouco foi porque Judas o traiu. Não foi também porque Pedro o negou. Não foi ainda porque aqueles soldados o pregaram na cruz. E a interrogativa séria: quem levou Jesus à cruz então? Quem levou Jesus à cruz? Resposta: os nossos pecados levaram Cristo à cruz. O versículo 5 diz: Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O versículo 8b fala: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 12 que lemos: levou sobre si o pecado de muitos. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, foram os nossos pecados que crucificaram a Cristo. O que matou Jesus não foram aqueles açoites dolorosos e terríveis, não foram os soldados, nem o suplício próprio da cruz. Fomos nós, cada um de nós, fomos os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados e precisamos múltiplas vezes afirmar isso. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele tomou o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Cálice esse que nós deveríamos tomar. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. A espada da lei de Deus caiu sobre ele, pois ele é o nosso substituto. Palavra importante para o vocabulário cristão, principalmente na igreja contemporânea. Outro sim, o Pai o levou à cruz. Primeiro, os nossos pecados. Segundo,
Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou com ele, fazendo-o enfermar. E lá a gente tem que foi esse versículo 10 que destruiu o meu coração de pedra e Deus colocou um coração de carne para viver para ele. Esse versículo, e eu fui salvo pela graça do Senhor. Louvado seja Deus por esse texto tão sublime. Fecha o parênteses. Versículo 4b. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então esses versículos corroboram a ideia de que o Pai o levou à cruz. Jesus não foi à cruz porque a multidão, aquela multidão ali naquele contexto, sangue sedento, gritava repetidamente: crucificam, crucificam. Ele não foi à cruz porque aqueles sacerdotes cegos em seus pecados o entregaram de remédio, ou porque Judas o traiu por ganância, ou ainda porque Pilatos o sentenciou covardia e os soldados o pegaram da cruz por crueldade. Ele foi para a cruz porque o próprio Pai o entregou por amor. Amor este que devemos não só pegar em termos teóricos, mas exercitar em termos práticos. Dinamismo e amor, que traz em si atividades incondicionais e sacrificiais. Eu acho que essas duas palavras definem o sacrificial e incondicional. Jesus voluntariamente foi à cruz. É o terceiro motivo que estou explanando. O primeiro, os nossos pecados. Segundo, o próprio Pai o levou à cruz. Terceiro, Jesus voluntariamente foi àquela cruz. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 10. Quando der ainda a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nas palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala que esse amor aqui, sacrificial e incondicional, nos constrange. Ele nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Nas palavras do apóstolo Paulo. A segunda interrogativa, a segunda pergunta reflexiva para todos nós aqui hoje é: que tipo de sofrimento o nosso Senhor, o nosso Salvador, passou, suportou? Uma coisa que eu acredito que tem presente que gostaria: rejeição. Está aí uma coisa que o ser humano não suporta: rejeição. O versículo 3 diz: o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, como eu já mencionei anteriormente. Ele veio para os seus, mas os seus, o seu próprio povo, não o receberam. Ele foi rejeitado ainda pelos religiosos, não os contra a religião, mas os religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, lunático, blasfemo, mentiroso, pecador, beberrão, e alguns ousaram de tal blasfêmia a dizer que ele estava endemoniado, o próprio Deus. Ele foi rejeitado ainda pela multidão e os próprios o aplaudiam. Encontraram com seus milagres, agora como uma turma com uma súcia sangue sedenta
Antipas, o escarnecer. Tudo isso sofreu nosso Senhor. Ele foi rejeitado também, pasmem, meus irmãos, pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfêmia, coisa que Deus abomina. Cuspiram no rosto do Senhor. Ele foi rejeitado ainda pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, e os demais o abandonaram e fugiram covardemente. Ele foi rejeitado ainda pelo próprio Pai, quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi feito pecado por nós. Nesse momento, ele sentiu o desamparo e gritou ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda é rejeitado nessa atualidade por muitos, inclusive dentro das igrejas locais. Nós tomamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito, então somos os pés do sangue da eternidade. O outro ponto, primeiro foi da rejeição, agora da humilhação. Versículo 3: em comum de quem os homens escondem o rosto, humilhado. O Sinédrio humilhou-o cuspindo nele. Os soldados o humilharam, o açoitando e rasgando o seu corpo com fortes e terríveis açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancada. Jesus foi humilhado ainda ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém, ao lado de dois ladrões. Ele foi humilhado pelos israelitas, pela multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte, em morte de cruz. Ele foi humilhado pelo amor que estava na sede e lhe deram vinagre para lavar em cima de tortura. Jesus suportou o sofrimento físico também. A gente viu que como homem ele era dotado de todos os aspectos que englobam o ser humano. Ele, semelhante, testificar, versículo 2. Não havia beleza nele. Ele não tinha aparência nem formosura. A nossa feiura moral estava sobre ele. Exatamente todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. O seu rosto ficou desfigurado. Ele foi feito pecado, maldição. Seu corpo foi ferido. Ele ficou ensanguentado. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Torturas cruéis. Versículo 4, 5, 10. Ele foi aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermou. Na noite em que ele foi preso, sua alma, segundo as Escrituras, estava angustiada até a morte. Sendo o libertador, não um libertador qualquer, sendo o libertador, foi preso. Sendo 3 vezes santo, foi escarnecido pelo criminoso. Sendo o libertador do vasto universo, de cada ser vivo, ele foi cuspido por uma criatura. Agora, já arquejado, machucado por aqueles açoites, com seu rosto todo ensanguentado, empreende a longa caminhada até o Calvário. Sua fronte está ferida, sangrando. Seu corpo foi um manejo, debaixo de chicotadas e dos empurrões. Começa
multidão. Seu corpo te veia e cai, mas ele é levantado aos enterros e sob forte açoite. Prossegue resolutamente a sua marcha. Jesus ficou erguido no leito da morte. Suas mãos foram rasgadas. Seus pés pregados no madeiro. Foram 6 horas de vergonha e horror. Ali suspenso em abismo, terra e céu sobre sede. 2. Vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. O próprio universo entrou em convulsão. Houve o som começou e vergonha. As pedras se arrebataram nos mares. Os túmulos foram abertos. Isaías 53 diz que Jesus foi ferido. Ferimento a definição de cirurgião podem ser classificados por suas próprias características. O que a palavra diz. Esses tão agitados que vivemos, eu acredito que, como eu, talvez muitos de nós esqueçamos o sofrimento do nosso Salvador. Confusão é uma ferida profunda, um instrumento grosso e sério. Esta ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1, que diz: ferirão com vara a face ao juiz de Israel. E ainda Mateus 26:67. O ex-profetiário, João 18:22. Um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Outro ponto de sofrimento: laceração. É um fermento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos é o resultado dos ações e esses tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. O chicote romano era de couro ou vários esse ferimento foi causado pela coroa de espinhos e fez sangrar a sua cabeça. O que João fala: tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Perfuração é um ponto de sofrimento. Perfurar é uma palavra que vem do latim, que é literalmente passar através dele. As mãos e os pés do nosso Senhor Jesus foram traspassados. Os cabos de ferro eram travados em os ossos, separando-os sem, no entanto, quebrados. Incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados ia de um lado com uma lança, e logo saiu dele sangue e água, conforme está aqui no Evangelho. Terceira pergunta, reflexiva: como Jesus
questão de jovens tem com certeza aprendido essa peça. E como a ovelha muda perante os seus conspiradores, ele não atacou, ele se entregou. Eu repito, voluntariamente foi a cruz. Jesus não se entregou ao seu preso, julgado, espancado e pregado na cruz. Ele não guardou por vingança, nem guardou por socorro. Ele intercedeu pelos seus algozes. Levou sobre si o pecado do mundo e pelos transgressores intercedeu. Em vez de vingar-se pelo liberalismo, de falar impropérios, de despejar impérios acusatórios contra seus algozes bestiais, Jesus intercedeu, ministrando-lhes seu amor e também seu perdão. Ele intercedeu e atenuou Deus desatou. E uma conclusão que nós chegamos: a gloriosa recompensa da cruz. Jesus venceu a morte, como diz o teólogo no passado. A morte Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Literalmente, ele matou a morte. A morte agora não tem mais a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Versículo 10. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E ao vontade do Senhor prosperará as suas mãos. Ele ressurgiu. Ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele abriu tudo de dentro para fora. Ele conquistou para nós a imortalidade. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos fazer isso. Jesus reuniu um povo para Deus. Versículos 11 e 12. Ele nos comprou com o seu sangue prometido. Ele tirou-nos da maldição em que nos encontramos, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo escravatório do pecado. Agora somos livres, somos livres de Deus. Agora temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta, não por méritos, mas apesar dos méritos. Isso é bom afirmar. Nós agora somos filhos, herdeiros, adoptados na família de Deus. Nós podemos levar a Cristo. Jesus chama o povo para si. Versículo 11: ele terá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por isso, eu darei muitos como sua parte. Hebreus 12:12. Qual é a importa da alegria que está na proposta, suportando a cruz, não fazendo caso da economia. Louvado seja Deus por isso também. Jesus, de fato, quer o arrependimento de pecados da humanidade. Quer que nós voltemos para Ele, verdadeiramente arrependidos. Ele quer a nossa conversão, os nossos maus caminhos. Ele quer Jesus Cristo literalmente crucificado outra vez. É cuspir o seu rosto outra vez. Receber o amoroso Cristo da verdadeira alegria. Cristo se tornou para nos alcançar salvificamente. Hoje, o nosso Deus
muitos questionamentos, porque eu tinha maus exemplos no meio da família. Deus colocava literalmente na chuva. Então somente chutava a bola na rua. Eu vi meu pai ser escrachado muitas vezes por ter televisão dentro de casa. Então eu tive um péssimo exemplo de cristianismo. Então isso me trazia repulso, literalmente. Então a pergunta surgiu na minha cabeça: por que seguir o cristianismo? Faz um peso tão grande, pela minha perspectiva, pela visão de mundo, naquele momento lá atrás. Por que seguir o cristianismo e não outro qualquer religião? Bom, eu pensei, pesquisei acerca do budismo. E vejo muitas informações nesse momento que nós estamos vivendo. A importância dessa religião é que o seu fundador, ele nasceu em 563 a.C. e ele morreu em 483 a.C. Nós buscamos estudar sobre essa religião. Mas o que é interessante ao comparar cristianismo com essa religião é que esses cidadãos ele nasceu, viveu, fez o seu e morreu. Seus restos mortais jazem no seu devido público. O islamismo, a exemplo de mas de igual forma ele nasceu no ano de 72 agora e morreu também no ano 632 depois de Cristo. E assim como esse cara de os seus restos mortais jazem no seu devido túmulo. Testemunhas de Jeová, usado por Charles Taze Russell, que viveu na Irã do século XIX até 1926. De igual forma, ele viveu, morreu, e seus restos mortais também, a exemplo de hoje mencionados, jazem no seu devido túmulo. Adventismo do sétimo dia. Confundador, Ellen White, viveu de 1827 a 1920. De igual forma, aos 3 já mencionados, viveu, fez algumas escreveu algumas coisas que qualquer leitor de Bíblia sabe que é um monte de lixo, um monte de heresias. Também tem seus restos mortais jazendo no seu túmulo. Eu poderia ainda mencionar o budismo, Espiritismo de Allan Kardec, Romanismo, seita maldita e mormons e etc. Mas eu não vou gastar tempo com isso. Vou citar alguns apenas para utilizar como exemplo. Só
bandeira do autêntico genuíno cristianismo. Nós temos um homem que sim, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a diferença que coloca o cristianismo diante de todas as demais religiões. Então, nós acreditamos em um Deus homem que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E é essa verdade simples e objetiva é que eu estou levando ao campo. Eu não estou preocupado em falar de placa denominacional, embora lá tenha as suas importâncias, mas o mais importante é levar a verdade de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, e que por meio dele, e tão exclusivamente por meio dele, é que podemos alcançar a salvação das nossas almas em caráter de eternidade. Que essas simples palavras possam entrar no seu coração. Essa é a minha sincera súplica diante do Senhor. Talvez aquilo que eu não tenha conseguido explanar hoje, eu oro a Deus para que o Espírito do Senhor, que é poderoso, para tomar a palavra e incrustar no coração dos ouvintes. Que todos nós saímos daqui refletindo sobre o que aqui foi falado. O nosso Senhor sofreu um vitupério que, talvez, mesmo mencionando alguns pontos aqui, torna-se impossível enxergar essa realidade. Mas que creiamos nisso, que inclinemos a crer nisso e levarmos essas verdades tão sublimes para aqueles que ainda vivem em trevas. Vamos orar. Senhor, nessa noite, depois de ler a sua palavra, tentar explicá-la e também tentar aplicá-la no seu povo, essas pessoas aqui que por alguns minutos nos ouviram, o que nos compete, Senhor, é pedir misericórdia, pedir a graça do Senhor, o seu favor, a sua compaixão. Ó Deus, temos pecado contra o Senhor em palavras, em pensamentos, em ações. E se não for a sua misericórdia, Senhor, nós vamos ser esmagados pela sua santidade. Ó Senhor, a igreja contemporânea parece estar titubeando em dois pensamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que, como bons soldados de Cristo, possamos, como instrumento do Senhor, fazer a diferença em nossos contextos diários de vida, seja no trabalho, seja em casa, seja no colégio, seja no seminário, na faculdade, na vizinhança, onde quer que o Senhor nos coloque, que saibamos expor, Senhor, o teu império, que saibamos explicar o quão terrível é o pecado diante dos seus olhos puros. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a viver o cristianismo numa geração perversa que bebe iniquidade como se bebe água. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos dá coragem, ousadia, intrepidez, como temos visto nos capítulos e Atos dos Apóstolos. Que sejamos corajosos, ousados, como Estevão diante daquela elite, colocou, Senhor, a sua palavra acima de tudo e de todos, e o resultado foi um apedrejamento. Mas ele teve o privilégio de ver o Senhor se levantar no trono e pessoalmente o recebeu. Que tenhamos essa coragem, Senhor, nos inspire a transmitir o seu nome, a sua pessoa, a sua tão grande salvação em Cristo Jesus, por meio do sacrifício da cruz. Nos ajude, Senhor, a sermos não estaturólogos, mas dinâmicos. Nos ajude a, como diz a sua palavra, comer, beber ou outra coisa, fazendo tudo para a glória do Senhor. O Senhor abençoe o seu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. No 28 novamente, que eu HL3, nós estamos a primeira, segunda e a própria história.
sermento de Deus, dispensado para nossos pais.